Começando aqui mais um fechamento semanal, dia 11 de dezembro de 2022. A gente separa que esse momento é para ser um momento breve e direto, né, objetivo. Então, a gente separa em 3 partes, tá? Recapitulando. A primeira parte, a gente traz as principais informações que a gente tem observado na semana, né? Abre também para que o pessoal aqui possa também contribuir, incluir mais alguma informação, caso queiram, ou fazer alguma pergunta específica sobre algum tópico. Depois a gente passa, né, para a questão dos dados, tanto macro quanto on-chain, tá? Dados de mercado, tendência, etc. E depois, por fim, a gente tem aqui o nosso bate-papo. Então, a primeira parte aqui são as informações, né? E a gente já começa aqui com a principal informação do pessoal da FTX. O SBF, né, que era então, né, o CEO da FTX, ele diz que espera ganhar para pagar as pessoas, né? O que acontece é que, né, o SBF ele disse que espera iniciar um novo negócio, tá? Teve todo aquele caso, né, que aconteceu ali com a FTX, né, onde clientes tiveram seu dinheiro preso na corretora, né? O token FTT derreteu, outros tokens que tinham alguma relação, né, de negócio ou de investimento, né, que tinha ali, né, a importância como a FTX ou o CEO da FTX por trás, né, colaborando de alguma forma, acabou que perdeu também, né, um pouco de valorização nesse período, tá, desde o ocorrido. Então, o SBF, ele não foi preso, ele está solto, né, tá tudo bem, e ele diz que pretende iniciar um novo negócio para ganhar dinheiro, né, suficiente para pagar as vítimas do colapso da FTX, tá? Essa é a notícia, então, que foi publicada no BBC, né? E aí, depois eu vou deixar no vídeo, né, ao final, essa notícia também para que vocês possam acessar e ver maiores detalhes, ok? Segunda notícia. Já passo aqui também, ó, já abre ela aqui no nosso site para a gente compartilhar. A Binance bloqueia contas de usuários que lucraram com trades. O que acontece, né? Teve uma valorização repentina de 5 criptomoedas. Uma delas foi a Osmo, né? Que é o projeto Osmose, que está ali na rede da Cosmos. E aí teve ali uma valorização de 1.295% em menos de 30 minutos nesse sábado, tá? Mas acabou recuando logo em seguida, né? Então foi um pump and dump. Então a Binance bloqueou contas de usuários que lucraram com trades, né? Segundo o CEO, né, tudo iniciou com a investigação, tá, sobre a valorização repentina dessas 5 criptomoedas, né? E uma delas foi essa Osmo, né, do projeto Osmose. A verdade é que ninguém gostou muito disso, porque, né, mostra mais uma vez a questão da centralização, né, indo contra o usuário, né? E aí teve outras moedas também, tá? Mas não vou entrar no detalhe aqui para a gente ser mais objetivo, porque tem outras notícias também. Terceira notícia, mais um banco começa a oferecer Bitcoin e Ethereum, né? Então a gente está vivendo aí um período de baixo, o mercado vem caindo, já faz 13 meses que o mercado está em queda, né? Desde o seu all-time high, desde o preço mais alto, né? Então a gente está 13 meses caindo, né? E dentro de todo esse período, né, o que a gente vem observando é que, apesar de alguns indicadores não ser tão otimista em relação ao mercado de cripto, né, em relação à usabilidade de blockchain e outras coisas mais, o fato é que tem muitos negócios sendo criados nesse período, tá? O que mostra que tem muita gente de olho, o que mostra que a curva de adoção ela vem cada vez ganhando mais espaço. Então, mais um banco começa a oferecer Bitcoin e Ethereum para clientes, né? 4 criptos estão em oferta, e aí o banco, né? Ele é o Banksys, tá? Um banco privado suíço. Isso é interessante também, né? Porque, poxa, um banco suíço, os outros bancos suíços também vão começar a observar que tem ali na região, né, bancos abrindo, então, né, a possibilidade de negociação de criptomoedas. E aí, esse banco especificamente, esse Banksys, ele tem ali 30 bilhões de dólares, né, sob gestão, tá? Então é bem interessante a gente saber isso, porque a gente está observando agora a questão, né, de curva de adoção. Agora vamos para a nossa quarta notícia. Nubank de olho em tokenização e Pix internacional, tá? Então o Nubank, né? Deixa eu colocar a notícia aqui também. O Nubank, né? Ele tá de olho, acho que vocês têm percebido aí, né? O quanto que ele vem, né? Focando na questão de criptomoedas. Não é de agora, inclusive eu tenho publicado lá no Instagram também, ali no highlights de tese, né? Que todos os bancos vão aderir, tá? A criptomoedas, isso é um caminho inevitável.
é uma questão de tempo, né? Então, não é nenhuma surpresa se a gente começar a ter concorrência entre bancos querendo ofertar, né, criptomoedas ou produtos a partir da tokenização de ativos em seu portfólio de produtos, tá? Não será nenhuma novidade, a gente já vem especulando isso há um bom tempo. Mas aqui, né, então, o Nubank de olho em tokenização e PIX internacional, né, bancos brasileiros não podem mais ignorar a tokenização e começa a traçar planos no setor. Isso é o que disse, né, o CEO do Nubank, né, que declarou que o banco ele está atento à agenda de desenvolvimento, né, do Banco Central, que o Banco Central também ele tem um projeto chamado Real Digital, né, e esse projeto, como início, como MVP, tem a questão do PIX, né, então o PIX ele roda em blockchain, e faz parte já dessa curva de adoção, ok? O que ele entende, o CEO da Nubank, é que isso vai também, né, esse projeto avançando, né, ele vai dar uma adoção maior, né, e vai aumentar também a eficiência das empresas do mercado em benefício dos consumidores. Um banco falando isso, né? Além disso, o Nubank espera ser a ponte que vai ligar, né, o PIX Internacional, que é uma solução de pagamento instantâneo aqui no Brasil, a países também como aqui da América Central e América do Sul, né, como o México, e Colômbia. Essa é a quarta notícia, agora a quinta e última, antes da gente ir para os nossos indicadores. Então, aqui na quinta notícia, o que acontece é que a Coinbase, né, ela já vinha atacando e agora ela contra-ataca novamente, né, o token e o projeto Tether, né, que tem o seu token de stablecoin chamado da sigla USDT, né, que é um token pareado em dólar. Então, a Coinbase contra-ataca a Tether, né, a Tether que tem, né, algumas histórias no passado aí que são um pouco controversas, né, em relação ao mercado, né, isso porque ela não conseguiu provar, né, que tem ali sobre custódia todo o montante que apresenta nos dados de blockchain, né, existe ali uma questão de falta de transparência, já vem sendo comentado há um tempo também, não aqui comigo, mas pelo próprio mercado cripto, né? O mercado sempre vem levantando esse ponto. E aí, em comunicado feito pela própria Coinbase, né, ela enfatizou que os clientes eles buscam estabilidade e confiança. Ok, isso não é novidade para ninguém. É por isso que as pessoas têm, né, em carteira também a questão da stablecoin. Só que eles querem uma stablecoin que, segundo eles, dê uma maior segurança. E aí, né, a Coinbase tem promovido, tá, por meio de campanhas, né, a USDC. Campanha essa, né, que, por exemplo, né, ela anunciou ontem que não vai cobrar taxa, tá, de seus clientes, né, se usar o USDC ao invés de USDT, beleza? Então, ela mesma já vem promovendo a criptomoeda. Então, essas são as 5 notícias aí que eu queria compartilhar com vocês aqui para a gente já passar para os indicadores. Agora a gente vai aqui para os nossos indicadores, né? E o primeiro que a gente vai observar aqui, então, né, é o indicador, tá, de long ou short, né? O nosso índice, né, que apresenta aqui se o mercado ele está mais long ou mais short, tá? Lembrando que agora são 20h43, né? Se aproximando ali das 20h45, que vai dar 15 minutos para as 9, que é o fechamento, né, do mercado no semanal, tá? E é por isso que a gente faz aqui esse horário, né? Para a gente poder se munir de informação antes mesmo do fechamento, depois acompanhar os primeiros 30 minutos ali do mercado, né? Então a gente vem aqui, ó, nesse site que é o coinglass.com/liquidation data, e aqui a gente gosta sempre de filtrar aqui no curto prazo mesmo, para a gente entender o que o mercado está apostando, né? E entender como que o preço do Bitcoin, né, para qual direção que ele vai, né? Se é subir, se é baixar, se é cair ou se manter lateralizado. O que a gente percebe aqui, tá? Olhando bem no curto prazo, né? Estamos olhando aqui, vou até colocar de 1 hora aqui, para ter um range um pouco maior. O que a gente percebe aqui, ó, aqui no dia 8 de dezembro, ok? Houve um volume de 18 milhões, né, de dólares sendo shortado às 15 horas da tarde e o preço do Bitcoin disparou, né? Ele subiu. E aqui é uma coisa que eu também já comento muito, né? Observem sempre esse site, tá? Especialmente se você pretende fazer algum trade, porque aqui a gente consegue ver, né, o que as corretoras ou as baleias têm feito, né? O que a gente percebe é que sempre que há um movimento forte para algum dos lados, seja long ou short, o preço caminha na direção contrária, liquidando, né, parte ou muitas posições, né, que está apostando aqui, seja no short ou no long, tá?
Então, aqui nesse caso, é um exemplo excelente, porque a gente percebe claramente, né, que o preço e as posições de long and short, elas vinham aqui, né, num nível ainda pequeno, ok? E aí, né, quando houve aqui às 15 horas do dia 8 de dezembro, houve essa movimentação de short, né, 18 milhões de dólares, o preço disparou para cima, liquidando parte das pessoas que estavam apostando contra o mercado. Hoje a mesma coisa, né? Hoje mais cedo a gente estava até aqui no Discord trocando uma ideia e a gente percebeu também esse movimento, inclusive a galera fez uns trades aqui, inclusive o Ian aí, né? Tava bem de olho aqui nesse site e o que a gente percebe aqui é de novo, né? O mesmo movimento, ó. Então houve bastante long e o preço deu uma queda, ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente observa aqui, né? Nesse momento, tá? Se a gente colocar aqui no diário, all, e aí cada vela dessa então representa um dia, né? A gente percebe que o mercado ele não está apostando nem tanto em long, nem tanto em short nessa semana, tá? Então, vamos... Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, na questão do nosso resumo aqui, ó? Fear and Greed Index, né? Então, 26 foi a semana passada. Vamos colocar 26 aqui. Isso aqui já a gente preenche, vamos deixar um X. Long and short, semana passada então, né, foi short, tá, não long. Isso aqui é da outra ainda. E nesse momento, não é nem long nem short, tá? Então, tá indeciso o mercado, tá? Então, a gente tá sem long, sem short. O Fear and Greed Index, a gente atualiza daqui a pouco às 9 horas, que é quando vai atualizar os dados aqui no site pra gente também poder consultar, né? Tendência, então a gente tem tendência de queda, a gente já tá há um ano, né, e um mês, tá? Mantém-se isso aqui, então já faz 13 meses que a gente vem com o preço corrigindo, né, lateralizando, caindo, lateralizando, caindo, o que é também natural se a gente observar, né, o gráfico dos ciclos de mercado. Então a gente pode abrir aqui Cycle Market Psychology, e a gente vai observar aqui então, né, vamos clicar aqui em imagens, pegar uma referência, e aqui, né, esse gráfico, que ele é um gráfico clássico, a gente consegue observar claramente que o movimento que está acontecendo, na verdade, ele está só seguindo aqui, né, o que já era esperado, ao menos com base, né, em estatística, ok? E aí, né, a pergunta sempre que fica é, dentre todo esse movimento que foi a alta, né, ou seja, há 13 meses atrás a gente estava aqui nessa euforia, ó, onde o Bitcoin bateu 66 mil dólares, né? E aí ele vem corrigindo, lateralizando, corrigindo, lateralizando, corrigindo, lateralizando, corrigindo. E aí a gente passa por esses sentimentos de mercado, correto? Das pessoas que vêm comprando, né? E vai mudando a sua tese eventualmente, tá? Onde chega aqui em um momento, né? Que é um momento onde é conhecido como depressão, né? Onde todo mundo entende que seu dinheiro já perdeu, já não acredita mais nos ativos, já não tem mais a tese que tinha quando estava comprando aqui na alta, tá? Ainda que, né, o projeto se mantenha o mesmo, com os mesmos fundamentos. Bom, então, é difícil dizer se a gente já está nesse período de depressão, tá? Eu, particularmente, acho que ainda não. Eu acho que ainda a gente vai chegar nesse momento, mas eu acho sim que a gente já está aqui num período mais baixo, né, do que esses períodos anteriores, ok? Não acho que a gente tem tanto ainda para cair. Acho que sim, pode cair, mas vai ser quedas onde toda a capitalização do mercado ela já está muito baixa, porque aí a gente volta aqui nessa visualização, né, e a gente olha para esse ponto 6. O ponto 6 nos diz o quê? Ele nos diz que a capitalização do mercado cripto, né, isso aqui foi da semana passada, vamos atualizar aqui, não, na semana passada ele estava em menos 68%, tá? Ou seja, em relação ao seu topo, a capitalização de todo o mercado já caiu, poxa, né, mais de 60%, então isso é bastante. Hoje a gente já vai acessar aqui de novo, né, o site ali da CoinGecko. Por quê? Porque a gente quer observar exatamente qual que é a capitalização nesse momento. E aí a gente vai, obviamente, né, fazer aqui também um comparativo, né, com a semana anterior. Então a gente já vai clicar aqui em Market Cap. Market Cap, que é a capitalização de todo o mercado cripto. Aqui nessa parte, agora que ele já vem filtrado, ó, Total Crypto Market Cap Chart, né, que é esse gráfico aqui, ele já está no máximo, então ele já está buscando aqui todo o período. Ele começou a medir lá em 2013, né, e aí ele vem medindo em todo esse tempo, ok? A gente está falando aqui de mais de
8 anos de dados, né? José, só um comentário que eu acredito que seja pertinente ali a achar o fundo, né, digamos assim, é a questão da desalavancagem do mercado, né? Acredito que várias empresas terem quebrado é saudável para o mercado, né? Acredito que aconteceu isso no ciclo passado também. Sim. Não sei se dá para dizer que é saudável. Saudável para quem, né? Vamos pensar assim, né? Imagina o cara que acabou de entrar no mercado cripto e abrir um negócio e agora o interesse pelo mercado caiu, né? Ele errou o time, né? Porque o mercado ele continua, né, tendo os fundamentos. Mas sim, isso acontece, isso sempre aconteceu, só que cada vez que acontece esses ciclos, né, Eric, ele vem acontecendo em tamanhos maiores. Então, se a gente observar aqui nessa parte do gráfico, ó, né, que foi o ciclo ali de 2018, ele teve uma alta, e aqui para quem tinha Bitcoin, né, surfou uma onda, né, que eu acho que a gente não vai mais surfar, tá? E cada vez mais esse surf vai ser menor, ok? Por quê? Por uma questão de adoção, né, de ter mais pessoas, de ter maior capitalização. Então, a chance, né, do preço da capitalização de um ativo dobrar é cada vez menor, porque cada vez mais tem mais dinheiro no mercado. Mas nesse ciclo anterior de 2018, ó, ele chegou a quase 1 trilhão. Ele chegou a 782 bilhões, né? E aí, nesse outro ciclo, ele chegou a 3 tri, né? Então, poxa, se você calcular ali, eu acredito que vai dar quase quatro vezes, né, a capitalização anterior, né? Então, 750 bi seria 25% do que foi o all-time high aqui que ele já atingiu, né? Então, sim, 4 vezes maior. E será que no próximo ciclo não vai ser 4 vezes maior do que em relação a esse? Então, saindo de 3 tri indo para 12 tri, que é basicamente a capitalização hoje do ouro, será que as pessoas não vão preferir escolher um ativo com Bitcoin, né, para exposição em relação ao ouro? Então, aqui já começam algumas especulações, né? Mas sim, concordo sim, cara. Beleza, então a capitalização nesse momento, ó, 88, opa, vamos lá, vamos olhar aqui por cima, ó, 886, tá? Na última semana foi 883, então teve aqui, né, subiu um pouco a mais, tá? Não vai mudar percentualmente em número redondo, né? Então, em número redondo não vai mudar muito em relação ao que foi na semana passada. Ele se mantém aqui, então, por volta de menos 68%, ok? Teve 3 bi, né? Isso aqui não vai mudar nem 1% do mercado em relação ao topo, beleza, gente? Então, aqui a gente já matou. Esse cara aqui, ó, a gente já matou, também já... Opa, esse aqui não, perdão. Esse aqui é o long and short, né? Tendência de queda também, a gente se mantém em tendência de queda, né? E agora a volatilidade do Bitcoin. Então, a gente vai esperar as 9 horas fechar, né? Faltam 8 minutos. E aí a gente vai preencher aqui o campo 5 e o 2. Enquanto a gente ainda tem 7 minutos, a gente vai para o Global Markets, que basicamente é para ter uma visão, né, geral do que aconteceu, né? E o que a gente pode esperar aí, né? Dessa semana que vai já começar agora às 9 horas. Então a gente já vem aqui nesse site, que é o FISVIS, então ele pega aqui os principais mercados, né, globais, e o que a gente está observando aqui, ó, já filtra aqui pelo One Week Performance para saber se, né, no range de uma semana, né, se os mercados eles tiveram uma performance positiva, e positiva, só recapitulando, é quando as cores desses gráficos elas estão em sua cor verde ou, né, negativa. E negativa é o contrário, é na cor vermelha. Então aqui a gente está olhando os mercados, né? Deixa eu até aumentar a tela aqui. Está olhando aqui os mercados de Nasdaq, que é um dos principais mercados em relação à capitalização, tá? É um dos maiores mercados. E a gente observa aqui, né? Ali na questão aqui do Canadá, né? Predomina a cor vermelho, aqui também no Centro-América também, aqui no Sul da América também, né? A gente percebe que é um outro ativo que está em sua cor, né, verde, né? Nos mostrando aí que há um saldo positivo em uma semana de performance, mas de modo geral aqui, ó, em outros mercados também, né? A China, na verdade, até que está mais verde do que vermelho, né? Então, é um dos poucos mercados aqui, se somado, né, se observado de modo geral, que performou de forma positiva, tá? Os outros mercados não foi bem assim, beleza? Então aqui a gente já fecha esse mercado, esse link também.
já observamos esse tipo de informação. Vamos deixar esse daqui aberto. Por quê? Porque hoje a gente segue uma tendência de queda. A gente tem observado que tem um volume altíssimo entrando. Olha isso aqui, ó. Esse aqui foi em 7 de novembro, né? Vamos olhar uma coisa mais recente aqui, ó. Dia 6 de dezembro, teve 59 milhões de longs em apenas um dia. Isso é um volume muito alto de long and short, ok? O somado ali está dando mais de 60 milhões, né? Está dando quase 70. Então, esse volume é um volume que a gente pode esperar acontecer agora depois do fechamento. A gente pode esperar uma volatilidade. Lembrando que essa semana vai ter mais um posicionamento do Federal Reserve, né? Então, pode também a gente observar aí uma alta volatilidade, tá? Mas, né? Vamos deixar esse site aberto para a gente poder atualizar e acompanhar logo na abertura do mercado se vai entrar um volume alto ou não, pessoas apostando na queda ou na alta do mercado. 4 minutos aqui para o mercado fechar. Já vou abrir aqui vou abrir agora os nossos gráficos de análise da blockchain, tá? Análise on-chain. A gente vem passando também por esses gráficos aqui toda semana. A gente vai continuar fazendo o follow-up, né? Fazendo o nosso acompanhamento, beleza? E o que a gente percebe aqui então, ó, esse também vai estar aí na descrição, tá? Esse dashboard. O que a gente percebe aqui então é que, né, os totais perfis, né, mintados lá na Lens, né, no ecossistema da Lens, que é um ecossistema de social media, ele aumentou em 1000, tá? Ele estava em 105 mil e agora está em 106 mil, né? Total de perfis já mintados na Lens, beleza? E aproximadamente 90%, se eu não me engano, desses perfis pertence a apenas um usuário. Então dá para gente dizer que tem mais de 80, 90 mil pessoas de fato na Lens, tá? Aqui ao lado, né, a gente vem para o ENS, que é o Ethereum Name Service, que basicamente é o quantos perfis já foram criados, né, de pessoas que especulam, né, ou que querem ter o seu domínio na Web3. Então esse aqui é o número de domínios na Ethereum, né, 2.814.000 perfis, que esse volume total de perfil, né, eles pertencem a 619 mil pessoas, tá? Então aqui a gente tem cerca de 90%, aqui a gente tem menos de 50%, né, que detém dos perfis, ok? Então isso nos mostra aqui sim, né, que tem investidores talvez especulando, né, em guardar perfis, né, para poder depois revender, uma vez que tem uma adoção maior no mercado, ou mesmo, né, pessoas que querem ter vários perfis. Mas esse número também não teve uma alta em relação à semana anterior com essa, ok? Bom, Ethereum Transactions by Day, né? Então, quantas transações na rede da Ethereum vem ocorrendo dia após dia? Então, aqui a gente está vendo também, né, um gráfico, né, que nos mostra esse movimento. E o que a gente percebe é que houve um pico aqui, tá? No dia 9 de dezembro, houve um pico de transações na Ethereum, tá? Eu não sei exatamente o que motivou esse pico, né? A gente vinha aqui, né, em volumes aqui nessa faixa aqui de 1 milhão e ele rompeu aqui os 1,5 milhão, né, chegando quase a 2 milhões, chegando quase ao dobro, né, de transações que ocorreu, tá, na Ethereum, tá? E agora ele voltou aqui para a faixa de 1 milhão, beleza? Então pode ser que tenha ocorrido alguns lançamentos de token, alguma questão pontual aqui. Bom, Ethereum Smart Contracts, né? Então, quantos contratos vêm sendo criados na Ethereum? Isso é muito importante também de a gente observar, porque isso nos mostra, né, se está tendo mais desenvolvedores, mais projetos sendo criados em blockchain ou não, e o que a gente percebe é que esse número, ele volta aqui, né, ele está ainda numa alta, tá? E aí a gente olha pelas barras, né? As barras, então, representam dia após dia, na verdade, semana após semana, que isso vem acontecendo na Ethereum. E a linha, né? A linha representa um volume acumulado, tá? Mais embaixo aqui, né? Agora falta um minuto para fechar o mercado, então já vamos fechar esses dois aí pro gráfico para acompanhar a abertura do mercado no Bitcoin. A gente percebe que tem aqui transações NFTs, ó. Ele teve um pouco, ele vem subindo aos poucos, tá? Mas ainda de forma muito tímida, né? Mas ele vinha caindo até esse ponto aqui que nos deixou preocupado. Agora ele está dando aqui, né, uma respirada, então esperamos que isso se mantenha pelo menos nesse nível, né? Que aí, né, gera receita na blockchain, né, gera receita para muitas pessoas que também estão no ecossistema criando, né, e empreendendo, enfim, no mercado cripto. Aqui à nossa direita, na parte inferior, também a gente tem a Lens, né, Engagement per Month. Então, novembro, né,
A gente não tem ainda aqui os dados de dezembro, tá, da abertura, mas o mês de novembro fechou. E a gente percebe que teve um grande salto, né, em relação a posts, comentários e mirrors, né, que são formas de você interagir lá no ecossistema da Lens, ok? Então, vem subindo bastante também. Esse é o nosso análise de dados on-chain, né? A gente fecha agora isso aqui e agora a gente abre lá o nosso site do TradingView para, né, acompanhar como que o mercado está indo agora, né, na abertura, beleza? Qual que é o nosso objetivo agora, turma? É analisar, né, se vai ter picos de compra ou venda no ativo Bitcoin, tá? Vamos lembrar que a tendência é de queda, então o mais esperado, tá? Falando, né, em relação à expectativa do mercado é que caia, tá? Então a gente vem aqui, a gente vai abrir então, né, o Bitcoin. Eu gosto sempre de observar aqui alguns mercados, como o DXY, para observar se o dólar vem subindo ou vem caindo. Então aqui a gente está olhando no 4 horas, a gente vai olhar aqui bem no curto espaço de tempo, tá? A gente vai colocar no gráfico de 3 minutos para ver bem aqui no curto espaço de tempo o que está acontecendo, né, com o Bitcoin. Então ele já está aqui, ó, numa alta queda, tá? Já está batendo aqui a nossa sobrevenda quando a gente observa aqui no RSI, que é essa parte inferior do gráfico. A gente segue acompanhando aqui, ele já teve um pico aqui, né? Já bateu aqui na sobrevenda, houve compra, ok? A gente vai também aqui já abrir o nosso gráfico e atualizar das pessoas que estão em long ou short. Para quê? Para a gente entender, né, se há mais interesse de compra ou venda. O mercado está com bastante volatilidade, a gente pode perceber aqui, né? Não só pela questão do candle, que a gente está em 3 minutos, é natural que ele tenha essas pancadas, mas a gente percebe que ele sai dessa lateralização aqui, né? Teve esses picos aqui e agora ele está, né, apontando para baixo, que é a tendência, né? Que a gente já espera aqui, que é a tendência de queda. Aqui a gente já vai filtrar também no 1 minuto, ok? Para quê? Para a gente ver como o mercado está reagindo. A gente está olhando a abertura do mercado. Então a gente vai olhar no curtíssimo prazo, tá? Nosso objetivo aqui não é comprar, vender, mas sim entender o que o mercado tem de expectativa em relação ao curto prazo. Aqui também, ó, eu já vou dar um duplicar nessa página, porque enquanto a gente observa aqui no curto prazo essa volatilidade, a gente vai abrir esse mesmo gráfico, só que daí no semanal, tá? Por que a gente vai abrir no semanal? Porque a gente quer observar, né, quanto que teve de volatilidade uma semana. Lembrando sempre, se há menos volatilidade, né, nessas quedas, isso não é algo bom para o mercado cripto. Isso porque se há menos volatilidade, começa a não ser interessante para parte dos investidores, e parte dos investidores são traders. Traders que, quando eles compram, vendem cripto, eles pagam taxa. Essa taxa alimenta a receita de corretoras, que paga funcionários e que sobrevive no mercado cripto. Então agora aqui a gente vai filtrar no semanal, já vamos aqui a uma semana, tal, né? Agora sim, vamos lá. Então aqui já é, ó, a nova semana, ok? Porque a gente vai observar essa semana anterior, ó. Perceba aqui, né? Ele teve uma vela, né? Menor do que a anterior, tá? Vamos colocar aqui a nossa régua, né? Vou pegar aqui, ó, do seu topo, a parte inferior, ele teve 4,38%, né, de volatilidade, tá? Contra 4,38% contra 7,63%. Olha só, a gente tinha colocado aqui, ó, maior que 7%. Agora a gente está observando ali uma volatilidade de 4%, tá? Então vamos colocar aqui mais um desse 4%. Isso não é bom, isso não é bom. 4%. E agora a gente volta aqui no nosso gráfico de 3 minutos, onde o gráfico já vem batendo na sobrevenda, que não significa muito, porque a gente está olhando no curtíssimo prazo. Se a gente olhar aqui no 4 horas, aí sim já começa a mudar a história. E a gente ainda tá, dá para dizer longe, tá? No 4 horas. A gente tem aqui, né? A gente tem aqui alguns pontos que ele deve rejeitar, tá? Ele rejeitou nas últimas 2 vezes, né? Esse aqui já estava aqui criado. A gente já vem acompanhando também. Então ele tocou aqui nessa linha, tá? Lá no dia 21 de novembro e retomou uma alta aqui entregando, né? Algo em torno aqui, ó, de 8%, né? Interessante. Aqui também, ó, já no dia 28 de novembro, mesma coisa, tá? Então ele entregando aqui também por volta, ali de 7, 8%, né? E agora ele já está próximo dessa linha, onde eventualmente ele não vai ter toda essa performance, tá? Até porque a liquidez está caindo, tá? Então pode ser que a gente venha, né, testar valores maiores em relação ao que a gente teve aqui de alta nessas últimas semanas, né, que foi aqui por volta de 17.400
439? Pode, mas, né, a gente também tem aqui uma resistência, tá? A gente tem um suporte, uma resistência, né? Vamos observar o que vai acontecer agora no curto prazo, tá? A volatilidade tá pouca, tá baixa. A gente pode ter também uma lateralização no mercado, né? Mas essa é a ideia agora, ok? Então, ó, ele já tá, né, dando uma rejeitada aqui. Talvez ele lateralize nessa linha aqui. Talvez ele caia aqui e venha testar esse suporte aqui, né? Vamos voltar aqui no nosso site da CoinGlass, Liquidation Data, para entender se, né, as pessoas que apostam em alta ou apostam em queda, eles estão, né, apostando em uma alta ou queda do mercado, ok? E olha só, tem mais alta, tá? Tem gente apostando mais aqui, o mercado vai subir do que vai cair, e eventualmente por isso que a gente está observando essa queda agora no curto prazo, tá? Que é o que? Uma queda de liquidação, né? Vai liquidar o pessoal, já tenha liquidado eventualmente aqui, e retoma aqui talvez para essa linha aqui, ok? É isso, a gente termina aqui a nossa análise da semana, e agora a gente abre para um bate-papo enquanto acompanha aqui no curto prazo o nosso gráfico do Bitcoin.